Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. Quando falamos sobre o cessacionismo, tem uma série de pessoas que defendem essa linha teológica, essa linha de reflexão, certo? O Novo Dicionário de Teologia, a leitura Agnus, apresenta lá os editores, eles apresentam aqui uma série de pensadores que defendem essa ideia. Eu vou citar aqui o principal, né, segundo eles, Calvino, certo? Eu estou consultando aqui uma fonte secundária. Eu estou consultando uma fonte de credibilidade, mas eu não fui nos manuscritos, nos materiais destes autores, certo? Só para deixar isso muito claro para vocês. Então, eles afirmam que esse grupo aí, eles entendem que em 1 Coríntios capítulo 12, aqueles dons, eles cessaram. Eles foram apenas para os apóstolos ou, no, digamos, cenário um pouco posterior, apenas até a formação final do Novo Testamento. Então, concluiu o Novo Testamento, isso aí para eles encerrou aí o agir desses dons espirituais na igreja, entre o povo de Deus. Então, essa é a visão sensacionista. O teólogo pentecostal Craig Keener, ele menciona que qualquer pessoa que estivesse lendo a Bíblia, e também o Gordon Fee, que ele cita também como referência para essa questão, que é um teólogo pentecostal também de grande renome, eles dizem que uma pessoa que estiver lendo a Bíblia apenas sem o viés de ser sido ensinada sobre o cessacionismo, ela não chegaria a esta conclusão, não chegaria a esta percepção. Ela entenderia que os dons espirituais se aplicam para os dias de hoje. Então, eles entendem que a percepção de dizer que os dons cessaram é, na verdade, um esforço de torcer, digamos, a interpretação bíblica, né, o contexto bíblico, para esta visão. Alguns, inclusive, mencionam que o problema dos que creem nos dons espirituais é porque eles partem de experiências para poder avaliar o texto. Ou seja, por ter experiências, digamos, que indicam a existência desses dons espirituais, eles vão para o texto acreditando que o texto não está dizendo que existe um fim para isso. Mas só que esse argumento é interessante, olha só, pensamento racional mesmo, filosófico. Se você entende que isso é um problema para o lado dos pentecostais, de quem crê nos carismáticos, isso também se aplica para os cessacionistas. Porque você pode dizer que exatamente eles não acreditam, eles olham para um escrito que está indicando a continuidade dos dons, mas eles entendem que não continuam os dons porque eles não passaram por experiências que indicassem a existência desses dons espirituais ainda nos dias de hoje. Então, perceba que esse argumento da experiência, ele não é um argumento forte do lado sensacionista, porque ele pode ser aplicado inclusive para o lado contrário, contra esta percepção. Um outro fato também é que se você for analisar o contexto bíblico e os textos bíblicos, eles não falam em forma alguma quanto a cessar os dons espirituais para os dias de hoje que estamos vivendo. Já a gente vai chegar no contexto da interpretação que eles dão quanto a isso, certo? Que são aí o elemento que a gente pode colocar em xeque, que é um outro suplemento inclusive, que são os fatores que lançam dúvidas em relação aos dons espirituais na atualidade. O primeiro deles, que o Craig Keener apresenta, é que a cultura antissobrenaturalista do iluminismo influenciou de tal modo a Igreja Ocidental, especialmente os cristãos, no caso, Estados Unidos, né, e também Europa, que eles, com certo nível educacional, também ele menciona isso, passaram a ter uma suspeita quanto a essas questões ou quanto a essas manifestações sobrenaturais. Essa é uma observação que ele faz. Uma segunda observação que também o Craig Keener faz é que ele menciona que alguns usam como argumento as falsas apresentações ou falsas demonstrações dos dons espirituais e que isso seria um problema. Olha que interessante. Então, um mau uso dos dons, ou na verdade um falso uso dos dons, serve como munição para o cessacionista para dizer, olha, na verdade isso não existe. O que existe são imitações. É uma fraude. E isso é um problema que enfrentamos nas igrejas pentecostais. É as pessoas se utilizarem do que Deus permitiu, vamos dizer assim, dos dons e fingem usar os dons. Então, por isso que entra a figura do discernimento espiritual como algo imprescindível para o cristão, para a igreja,
para que ele possa discernir o que é falso do verdadeiro, o que é correto do que é errado. A terceira afirmação, né, o terceiro item que podemos considerar que coloca em dúvida a relação dos dons para a atualidade é exatamente o texto bíblico, em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 8 ao 10. E aqui eu fiz questão de colocar ele na íntegra, o texto, para a gente poder fazer uma análise, certo? Diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. Aqui entra a questão forte para eles, né? Havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, ou será destruído em outras traduções. A grande questão é que eles associam que o que é perfeito é o fechamento do Novo Testamento. Então, eles entendem, os sensacionistas em geral, é a principal linha de pensamento quando analisa o texto bíblico, é dizer que quando vier o que é perfeito, esse o que vier que é perfeito é o fechamento do Novo Testamento, o escrito sagrado. Então, se partir dessa ideia, então as línguas deveriam cessar quando o Novo Testamento finalizou. Como o Novo Testamento já está finalizado, então não pode existir mais dons espirituais. Só que o contexto bíblico e o próprio texto, ele deixa muito claro que isso é em relação à vinda de Cristo, é em relação à eternidade. É quando nós, crentes, estivermos num estado totalmente diferente deste que nós estamos, terreno e mundano, vamos estar transformados, e aí sim, não vai fazer sentido algum precisarmos de dons. Não vai haver necessidade. Então, os dons aí sim vão cessar, que é isso que o texto bíblico está falando. Então, perceba que o fator que se considera como um influenciador para a não crer na atualidade dos dons, na verdade, é um equívoco de interpretação teológica, certo? Então, e se você for pegar boa parte dos comentários bíblicos, inclusive feitos, que alguns até se confundem, pensam que pessoas de igrejas tradicionais, eles são, na sua totalidade, sensacionistas. Não é uma verdade isso, certo? Aí é um mito que às vezes é associado ao pessoal de outras correntes teológicas que não é pentecostal ou não carismática. Existe sim uma grande quantidade de pessoas nesses meios que são continuistas. Eles não acreditam na percepção do batismo no Espírito Santo, da percepção que nós estamos, inclusive, na lição passada. Então, para alguns deles, a diferença essencialmente é essa. E não exatamente a atualidade dos dons espirituais, porque eles creem na atualidade dos dons. Mas quanto ao batismo, tem uma visão distinta. Então, perceba que existem níveis de diferenças de um pentecostal para outras denominações não pentecostais. O que não ocorre, vamos dizer, é um pentecostal não crer na atualidade dos dons e ser pentecostal. Se ele é pentecostal, ele tem que acreditar na atualidade dos dons e tem que acreditar no batismo do Espírito Santo da forma de revestimento de poder. São aí essenciais. É um contrassenso um pentecostal que não crê dessa forma. Então ele não é pentecostal. Ele pode estar numa igreja pentecostal, mas ele não carrega o pensamento pentecostal em sua cabeça, tá certo? Então fica muito claro isso. Já numa igreja, digamos, considerada reformada, que já temos discussões sobre isso, inclusive aqui no canal, no vídeo que eu gravei com o pastor Cláudio Maia sobre o que é a igreja reformada, mas partindo do consenso comum do que é uma igreja reformada para alguns, igrejas tradicionais, não quer dizer que quem é dessas igrejas, eles são sensacionistas. Fica muito claro isso para você, para que você não possa cometer a falha, como alguns do lado de lá cometem injustiça quanto ao pensamento da teologia pentecostal, em associar eles como sensacionistas num bojo só. Existem diferenças lá dentro, certo? Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!